O milagre que mudou a vida de Henrique. Henrique era um homem de 42 anos, pai de 2 filhos, que sempre trabalhou duro para sustentar a família. Morador de uma pequena cidade no interior de São Paulo, ele era conhecido por sua honestidade e dedicação. Mas, há 3 anos, uma dor insuportável no abdômen começou a atrapalhar sua vida. Após vários exames, o diagnóstico foi implacável: pancreatite crônica, uma doença degenerativa que causava inflamações constantes no pâncreas, dor aguda e a impossibilidade de digerir alimentos normalmente. Os médicos disseram que não havia cura. Os remédios aliviavam um pouco, mas a dor voltava com força. Henrique emagreceu, perdeu o ânimo e, pior de tudo, começou a perder a esperança. Doutor, eu não aguento mais viver assim, ele confessou certa vez, com lágrimas nos olhos. A resposta foi fria: infelizmente, Senhor Henrique, é uma doença progressiva. O senhor vai ter que aprender a conviver com ela. Mas como conviver com uma dor que parecia rasgar suas entranhas a cada refeição? Como continuar trabalhando como mecânico se mal conseguia se levantar da cama? A família sofria junto. Sua esposa, Dona Maria, orava todas as noites, mas Henrique, embora criado em um lar católico, havia se afastado da fé. Deus não ouve mais por mim, pensava. Até que um dia, enquanto esperava no consultório médico, Henrique ouviu 2 senhoras conversando. Uma delas, vestida com simplicidade, de saia longa e cabelo preso, falava com calma: minhas orações foram ouvidas na congregação. O Senhor é fiel. A outra, curiosa, perguntou: mas como assim, irmã? E ela respondeu: lá não tem show, não tem banda, não tem nada disso. Só tem a palavra de Deus, oração e irmãos que creem de verdade. E Deus opera. Henrique não entendeu muito, mas algo naquelas palavras o tocou. Quando saiu do consultório, viu que as 2 senhoras entravam em um prédio simples, sem placas chamativas, apenas com os dizeres: Congregação Cristã no Brasil. Ele anotou o endereço. O primeiro culto. No domingo seguinte, Henrique, ainda com dor, mas movido por um desespero que já não tinha mais a ver com medicina, decidiu entrar. Ao chegar, viu irmãos e irmãs vestidos com modéstia, homens de camisa social e mulheres de saias compridas, todos com rostos serenos. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. Um ancião, homem de barba branca e voz firme, dirigia a reunião. Irmãos, vamos orar pelos enfermos, disse ele, após a leitura da Bíblia. Henrique sentiu o coração acelerar. Quando o ancião perguntou se havia alguém precisando de oração, ele hesitou, mas Dona Maria, que o acompanhava, segurou sua mão e sussurrou: levanta, meu filho. Deus está aqui. Com lágrimas nos olhos, Henrique se levantou. Meu nome é Henrique, irmãos. Sou doente de pancreatite crônica. Os médicos disseram que não tem cura. Mas eu vim aqui porque não sei mais para onde ir. Sua voz falhou. O ancião se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: Irmão Henrique, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele curou na Bíblia, e ele cura hoje. Vamos orar. Todos se ajoelharam. Henrique sentiu mãos em suas costas, ouviu vozes sinceras clamando a Deus. Senhor Jesus, toca neste irmão. Liberta-o desta enfermidade em nome do teu santo nome. As palavras eram simples, mas a fé daquele lugar era palpável. Quando Henrique se levantou, não sentiu a dor como antes. Era estranho. Talvez seja emocional, pensou. Mas algo havia mudado. A fé que cresce. Henrique passou a frequentar a congregação todos os domingos e quartas. Aprendeu que ali não havia espaço para formalidades vazias, só para uma fé sincera. Os irmãos o acolheram, compartilharam passagens bíblicas, e ele começou a entender que Deus não era um juiz distante, mas um pai que ouve. Certa noite, após um culto, o ancião anunciou: próximo sábado teremos batismo nas águas. Quem deseja se batizar em nome do Senhor Jesus? Henrique sentiu um chamado no coração. Eu quero, disse, surpreendendo até a si mesmo. No dia do batismo, enquanto descia as águas, o ancião declarou: Irmão Henrique, você está sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para a remissão dos seus pecados. Quando saiu da água, uma paz indescritível o invadiu.
Não era só símbolo, era uma renovação. O milagre. Uma semana depois do batismo, Henrique acordou sem dor. Pela primeira vez em anos, comeu um café da manhã completo sem sentir queimaduras no estômago. Assustado, mas esperançoso, marcou uma consulta com seu médico. O doutor, após novos exames, ficou boquiaberto. Henrique, seus níveis de inflamação estão normais. O pâncreas está funcionando como deveria. Isso não tem explicação médica. Henrique sorriu. Tem sim, doutor. Tem o nome de Jesus. No domingo seguinte, Henrique deu seu testemunho na congregação. De pé, como era o costume, com a voz firme, disse: Irmãos, eu vim aqui doente, sem esperança. Mas Deus me curou. Não foi remédio, não foi médico, foi a fé em Cristo e as orações dos santos. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você. A igreja inteira glorificou a Deus. Muitos choravam. O ancião, emocionado, lembrou: assim é o nosso Deus. Ele não muda. O que ele fez nos tempos bíblicos, ele faz hoje na congregação cristã no Brasil, onde a fé é pura e o povo é humilde. A lição de vida. Henrique não só foi curado da pancreatite, mas sua vida mudou por completo. Ele e Dona Maria foram batizados com o Espírito Santo, recebendo o dom de falarem em novas línguas, como sinal bíblico. Ele passou a servir na igreja, ajudando os necessitados, e sua família se fortaleceu na fé. Sempre que alguém lhe pergunta como foi curado, ele responde: não foi por merecimento. Foi pela graça de Deus e pela fé que encontrei na congregação. Lá, não tem fama, não tem dinheiro, não tem coisa desse mundo. Tem só Jesus. E isso basta. Hoje, Henrique vive para contar que Deus ainda opera milagres. Não de forma espalhafatosas, mas no silêncio de um culto simples, onde irmãos se reúnem com corações puros e mãos levantadas em oração. Ele aprendeu que, às vezes, a cura não vem quando a gente quer, mas quando a gente confia. E essa é a maior lição: a fé verdadeira não depende de circunstâncias, mas da certeza de que Deus é fiel, ontem, hoje e sempre. A vida de Henrique mudou tanto que até os médicos que o acompanhavam ficaram impressionados. Alguns, que antes o tratavam com pena, agora o olhavam com admiração. Um deles, um cardiologista conhecido por ser cético, chegou a pedir para examinar seus registros novamente. Isso não faz sentido do ponto de vista médico, ele disse, coçando a cabeça enquanto analisava os exames. Seu coração está funcionando como se nunca tivesse tido nada. É como se você tivesse nascido de novo. Henrique apenas sorriu e respondeu: foi exatamente isso que aconteceu, doutor. Nasci de novo, mas não só no corpo. Na alma também. A notícia da cura se espalhou pela cidade, e muitas pessoas começaram a procurar a congregação cristã no Brasil. Não por curiosidade, mas por necessidade. Entre elas estava Dona Maria, uma senhora que há anos sofria com uma doença degenerativa nas pernas e já não conseguia mais andar sem muletas. Ela chegou arrastando os pés, com o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Mas quando ouviu os hinos sendo cantados com tanta unção, algo dentro dela se mexeu. Naquele culto, enquanto os irmãos oravam, Dona Maria sentiu uma força estranha percorrer suas pernas. Não foi um alívio momentâneo, mas uma transformação. Quando tentou se levantar, as muletas caíram no chão. Ela deu os primeiros passos trêmulos, como uma criança aprendendo a andar, e então, com lágrimas nos olhos, caminhou firme até o altar. A igreja inteira explodiu em louvor. Não era um show, não era encenação, que era Deus agindo mais uma vez no meio do seu povo. Henrique, que estava presente, se ajoelhou e chorou. Ele sabia muito bem aquele sentimento de ser libertado por uma mão que nenhum homem poderia ver, mas que todos podiam sentir. Com o tempo, outros testemunhos começaram a surgir. Um jovem que estava viciado em drogas e foi libertado depois de um culto de oração. Um casal que estava à beira do divórcio e reconciliou-se após receber orientação dos irmãos mais velhos. Uma mãe que perdeu o filho em um acidente e encontrou consolo nas palavras simples, porém profundas, do pastor: Deus não tira sem dar algo em troca. Ele está preparando um lugar para você também. A congregação não promovia curas como espetáculo. Não havia propagandas nem promessas vazias.
O que havia era um povo que acreditava piamente que, onde 2 ou 3 estivessem reunidos em nome de Jesus, ele estaria no meio deles. E isso bastava. Henrique, agora um servo ativo, muitas vezes era chamado para dar seu testemunho. Ele não usava palavras bonitas nem teorias complicadas. Falava do jeito que sabia: eu era um homem morto. Não só pelo coração doente, mas pela vida que levava. Cheio de amargura, de revolta. Mas Deus me encontrou aqui, entre esses irmãos que não me julgaram, que me estenderam a mão. Eles não me deram remédio, me deram Jesus. E Jesus nunca falha. Uma tarde, enquanto ajudava a distribuir cestas básicas para famílias carentes, ele conheceu um menino de uns 10 anos, magro, com olheiras fundas. O garoto, chamado Lucas, vivia nas ruas com a mãe, que lutava contra a dependência química. Henrique se ajoelhou na frente dele e perguntou: "Você já ouviu falar de Jesus?" Lucas balançou a cabeça, desconfiado. "Ouvi. Mas nunca vi ele fazer nada por mim." Henrique sorriu e colocou a mão no ombro do menino. "Eu também já pensei assim. Mas sabe de uma coisa? Jesus não precisa a gente ver para estar perto. Ele está aqui agora, nesse exato momento, te olhando com um amor que você nem imagina. E se você deixar, ele vai mudar sua vida como mudou a minha." Lucas não entendeu tudo na hora, mas algo naqueles olhos sinceros do Henrique o fez querer acreditar. Talvez fosse a paz que ele via naquele homem que, mesmo tendo passado por tanto sofrimento, sorria como se carrega um segredo maravilhoso. Semanas depois, Lucas e sua mãe começaram a frequentar os cultos. Não foi fácil. A mãe ainda lutava, recaía, chorava. Mas os irmãos da igreja não desistiram. Oraram, aconselharam, abraçaram. E pouco a pouco, a luz foi entrando naquele lar quebrado. Um dia, durante um culto de ação de graças, Lucas subiu ao púlpito com um papel amassado na mão. Com voz trêmula, leu um versículo que havia decorado: "Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, porque de tais é o reino dos céus." Então, olhando para a igreja cheia, disse: "Eu queria agradecer a Deus por me dar uma nova família. Uma família que não me abandonou, mesmo quando eu não merecia." Não havia um olho seco na congregação. Henrique, ao lado, pensou em como a vida é cheia de surpresas. Ele que chegou ali arrastado pela dor, agora via Deus usando sua história para trazer esperança a outros. Não era um herói. Era apenas um homem que havia aprendido a confiar. E assim, a obra de Deus continuava. Não com barulho, nem com holofotes, mas no silêncio de um culto, no abraço de um irmão, na oração sincera de quem não tem mais para onde ir, a não ser para os braços do Pai. Porque no final das contas, os milagres não são só para impressionar. São para transformar. E a congregação cristã no Brasil, com sua simplicidade e sua fé inabalável, continuava sendo um lugar onde Deus, todos os dias, escrevia novas histórias de graça e misericórdia. Histórias que não acabavam no felizes para sempre, mas que seguiam adiante, porque a fé não é um ponto final, é um caminho que se anda junto, sempre de mãos dadas com aquele que prometeu nunca nos deixar. Era uma tarde de domingo em uma pequena cidade do interior de São Paulo, quando o irmão João Batista chegou ao templo com o coração pesado. Há meses ele lutava contra uma doença que os médicos já não sabiam mais como tratar. As dores eram tão fortes que, às vezes, mal conseguia se levantar da cama. Mas naquele dia, algo dentro dele disse: "Vá à igreja. Hoje é o dia." Ele entrou arrastando os pés, apoiado no braço da irmã Maria, sua esposa, que não desgrudava dele nem por um instante. Os irmãos, ao vê-lo, não fizeram alarde, mas seus olhos brilhavam com aquela compaixão sincera que só quem já passou por provações entende. O culto começou como sempre, hinos suaves, orações cheias de fé, a palavra sendo lida com aquele respeito que só existe onde Deus é verdadeiramente Senhor. Quando o anciano chamou os enfermos para a oração, João Batista sentiu um frio na barriga. Não era medo, mas uma mistura de esperança e rendição. Ele se levantou, tremendo, e foi até a frente, onde outros irmãos também buscavam um toque divino. As mãos dos servos de Deus se estenderam sobre ele, e as vozes se uniram em súplica: "Senhor, tem misericórdia. Tu és o mesmo Deus que sarou os enfermos nos tempos antigos. Toque neste irmão, por favor." E então, algo aconteceu. Não foi um raio, nem um trovão.
Não houve gritos nem espetáculo. Foi um calor suave que começou nas mãos dos que oravam e se espalhou pelo corpo de João Batista como um rio manso. As dores, que antes pareciam cravar facas em suas costas, começaram a perder a força. Ele sentiu os joelhos firmearem, a respiração ficar leve. Quando abriu os olhos, estava de pé, sem precisar de apoio. Os irmãos ao redor sorriam, alguns com lágrimas nos olhos, porque sabiam, Deus havia ouvido. Irmãos, eu estou bom, disse ele, com a voz grossa de emoção. Eu estou bom. A notícia se espalhou rápido. Na semana seguinte, médicos que o haviam desenganado ficaram boquiabertos ao ver os exames, nenhuma trace da doença. Mas João Batista não precisava de provas em papel. Ele já tinha a maior delas, uma vida restaurada. E assim, como tantos outros, ele voltou ao templo não só para agradecer, mas para servir. Porque na congregação, ninguém recebe um milagre para guardar só para si. Cada cura, cada livramento, cada resposta de oração vira um testemunho, uma semente plantada no coração de quem ainda duvida. Se Deus fez por mim, pode fazer por você também, ele dizia aos que chegavam quebrantados, sempre com aquele sorriso tranquilo de quem já viu o impossível acontecer. E a obra continuava. Sem alarde, sem propaganda, mas com a mesma fé que move montanhas. Porque ali, entre aqueles bancos de madeira, aquelas paredes simples e aquele povo de coração sincero, Deus ainda fala. Ainda cura. Ainda transforma. E o melhor de tudo: a história não acabou. Ela está acontecendo agora, bem ao seu lado. Talvez na sua própria vida. Basta acreditar. Basta se render. Porque onde há fé, até o impossível encontra um caminho. Naquela mesma igreja de paredes humildes e janelas sempre abertas para receber quem precisava de um abraço, chegou um dia uma mulher chamada Marli. Ela entrava arrastando os pés, como se cada passo pesasse uma tonelada. Os olhos inchados de tanto chorar, as mãos trêmulas segurando um papel amassado, o diagnóstico que os médicos tinham lhe dado sem esperança, um tumor agressivo, pouco tempo de vida, e a recomendação fria para se preparar. Marli não tinha forças nem para orar. Só conseguia repetir baixinho, como um lamento: Senhor, eu não aguento mais. Foi quando a irmã Clotilde, uma das obreiras mais antigas da congregação, se aproximou com aquele jeito materno que só quem já viu muitas batalhas tem. Segurou suas mãos geladas e disse firme: Minha filha, aqui a gente não desiste. Aqui a gente entrega. E assim, entre lágrimas e suspiros, Marli se ajoelhou no altar daquele templinho simples, onde o chão de cimento já tinha recebido tantas lágrimas e tantos milagres. Os irmãos se reuniram ao seu redor, mãos dadas, vozes unidas em uma só súplica. Não havia gritos, não havia espetáculo, só uma fé quieta, mas inabalável, como a raiz de uma árvore antiga que sustenta a tempestade. O pastor, com a voz serena, só disse: Deus não muda. O que ele fez ontem, faz hoje. O que prometeu, cumpre. E então, algo aconteceu. Não foi um raio, não foi um trovão. Foi um calor suave, como se uma mão invisível tocasse a testa de Marli, descendo até o peito onde a dor a consumia. Ela sentiu, não imaginou, sentiu algo se soltar dentro dela. Como se uma corrente pesada se partisse. Os irmãos continuavam orando, mas Marli já não chorava mais. Seus lábios tremiam, tentando formar palavras que não vinham. Até que, de repente, ela se levantou. Sozinha. Sem ajuda. E quando olhou para as próprias mãos, viu que não tremiam mais. Está curada, murmurou a irmã Clotilde, com os olhos brilhando. Não era pergunta. Era certeza. Os exames que vieram depois confirmaram. O tumor tinha sumido. Os médicos, incrédulos, pediram novos testes, revisões, até que não houve mais como negar, não havia sinal da doença. Marli voltou à igreja na semana seguinte, não mais arrastando os pés, mas correndo. Literalmente. Entrou pelo portão aos pulos, como uma criança, com o laudo médico na mão e o rosto iluminado. Eles disseram que era impossível. Gritava, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas aqui, nada é impossível. E assim, mais uma história se juntou às outras. Mais um antes e depois foi escrito naquelas paredes que já tinham visto os cegos enxergarem,
paralíticos andarem, viciados se libertarem. Não por causa de um homem, não por causa de um método, mas porque ali, na simplicidade daquele lugar, Deus escolheu se revelar. Porque a CCB não é feita de tijolos ou de estruturas grandiosas. É feita de vidas. Vidas que foram quebradas e restauradas. Vidas que chegaram sem esperança e saíram com um propósito. Vidas que, como a de Marli, provam que quando Deus age, não há doença que resista, não há pecado que não seja perdoado, não há coração tão duro que não possa ser amolecido. E a obra continua. Hoje, enquanto você lê estas palavras, alguém está ajoelhado em algum templinho igual a esse, com as mãos levantadas e o coração partido. Alguém está clamando por um milagre que parece impossível. Alguém está prestes a descobrir que, onde a fé, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, Deus faz o sobrenatural virar natural. Porque Ele não mudou. Ainda hoje, Ele está ouvindo. Ainda hoje, Ele está agindo. E a próxima história de milagre? Talvez seja a sua. O milagre que não acaba. Marli abriu os olhos no mesmo leito de hospital onde os médicos haviam desistido. Os exames, antes irreparáveis, agora mostravam tecidos regenerados, órgãos funcionando como se nunca tivessem falhado. Os médicos balbuciavam palavras como inexplicável, ciência não compreende, mas ela sorria, porque sabia, aquele não era o fim do milagre, mas o começo. O verdadeiro milagre não estava apenas em seu corpo sarado, mas no coração que, outrora amargurado, agora transbordava perdão até para aquele que a havia ferido tão profundamente. Naquela manhã, enquanto segurava a mão do filho que pensara perder para as drogas, Marli entendeu, Deus não apenas restaura coisas, Ele restaura pessoas. E o faz de dentro para fora. Hoje, aquele templinho de paredes descascadas ainda está de portas abertas. E dentro dele, entre os bancos de madeira gastos pelo tempo, há sempre alguém novo ajoelhado, com lágrimas que contam histórias de dor, mas também de uma esperança teimosa. Porque milagres não são apenas curas instantâneas ou soluções mágicas, muitas vezes, são a força para levantar quando o corpo diz que não aguenta, a coragem para perdoar quando a alma grita por justiça, ou a paz que invade o peito quando o mundo desaba. A lição. Deus não escolhe os imperfeitos para fazer milagres, Ele escolhe os quebrados, os que já não têm mais o que perder, os que, como Marli, ousam acreditar que a última página da sua história ainda não foi escrita. O milagre não é a ausência de lutas, mas a certeza de que, nelas, você não está sozinho. E se hoje você está lendo isto com o coração apertado, saiba, a próxima história de restauração pode começar agora. Não porque você é forte o suficiente, mas porque Ele é. E quando Deus escreve um final, até as cicatrizes virarem testemunhos,